Caros amigos, na peça teatral Hamlet, de William Shakespeare, o príncipe dinamarquês Hamlet lança uma célebre indagação. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa indagação é bastante célebre e ele faz essa indagação segurando um crânio, na mão, assim. Essa figura é bem conhecida. Enfim, ser ou não ser? E parafraseando Hamlet, para o nosso estudo de hoje, para o início do nosso estudo, vamos lançar aqui uma afirmativa. Acreditar ou não acreditar? Eis a questão, que faz toda a diferença para a nossa vida. Vou repetir. Acreditar ou não acreditar? Eis a questão que faz toda a diferença para a nossa vida. Por que faz diferença? Acreditar ou não acreditar? Porque, conforme sabemos, todos nós, agimos de acordo com o que acreditamos. São nossas crenças que ditam nosso comportamento. Agimos conforme o que acreditamos. Por isso que é importante verificar no que é que acreditamos. Mas justamente, acreditar em quê? Do que estamos falando nessa introdução que parafraseamos Hamlet, na frase célebre, Só que adaptamos acreditar ou não acreditar. Do que estamos falando? É que hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata daquela passagem em que Pôncio Pilatos, governador da província romana da Judéia, pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus lhe responde: meu reino não é deste mundo, meu reino não é aqui. Meu reino não é deste mundo, meu reino não é aqui. Se o reino de Jesus não é deste mundo, ou seja, aqui da Terra, não é na Terra, só pode então ser fora da Terra. Isso é uma dedução lógica, Se não é daqui, tem que ser de fora da Terra. Mas, então, onde seria esse mundo, o reino de Jesus, já que ele não é deste mundo? E justamente nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que, por essas palavras, ou seja, meu reino não é deste mundo, Jesus fala claramente da vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim para onde caminha a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Então, isso é o que nos ensina Kardec nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz também: sem a vida futura, a maior parte dos preceitos de moral de Jesus não teria nenhuma razão de ser. Vamos exemplificar. Bem-aventurados os aflitos, que Kardec estuda no capítulo 5 do Evangelho. Então aí poderíamos pensar ou indagar: para que sofrer na Terra se não houver uma outra vida?
Bem-aventurados os pobres de espírito, que está lá no capítulo 7. E aí a pergunta, mas por que ser simples aqui na Terra se não houver outra vida? Não se pode servir a Deus e a Mamão, que está no capítulo 16. E perguntamos, por que a desigualdade das riquezas? Por que ter desapego aos bens terrenos se não houver uma outra vida? A vida futura foi o ponto central dos ensinamentos de Jesus. Em suas máximas, ele fez referências à vida futura, mas de maneira vaga, adaptada ao conhecimento da época, à compreensão das criaturas. Dado o nível evolutivo da humanidade que estava aqui na Terra, à sua época, ele não poderia falar, ou não pôde falar de uma maneira bastante clara, porque o pessoal não ia compreender nada, ia compreender menos ainda do que compreendeu dos seus ensinamentos. Por isso ele falava de maneira velada. Mas em muitas referências, ou em muitas máximas, muitos pontos dos seus ensinamentos, ele faz referência à vida futura. Como ele falava, ou falou de maneira velada, coube justamente ao Espiritismo dar a completa explicação ao que é a vida futura, ampliando o pensamento, o conhecimento do homem. Então vamos lá. O que é a vida futura? O que o Espiritismo nos fala que é a vida futura? É justamente a vida espiritual. Por quê? Somos espíritos. Estamos aqui encarnados apenas de passagem, para cumprir uma etapa evolutiva, mas somos espíritos. O mundo espiritual, então, é a nossa morada definitiva, a vida futura. E eles nos mostram também a escala de progresso espiritual. Progredir conforme o próprio esforço. Cada um vai progredir conforme o próprio esforço. Então, como eu disse, nós estamos aqui de passagem e justamente para cumprirmos o nosso aprendizado em cada reencarnação, usando do nosso livre-arbítrio e com isso, pelo nosso esforço, nós vamos fazendo jus a galgar a escala evolutiva. O Espiritismo também vem nos falar das reencarnações, justamente proporcionando a oportunidade para o progresso espiritual. Reencarnação também foi um tema que Jesus falou de maneira velada. Nós vamos ver, acho que é no próximo capítulo, a questão de nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas ele não explicou como é que se dava isso, esse mecanismo do nascer de novo. Até Nicodemos, que era senador, conhecedor das leis, ficou atrapalhado com essa informação de Jesus. Mas, enfim, aquilo que Jesus falou de maneira velada, o Espiritismo veio para nos ensinar de maneira mais completa, mais clara, mais inteligível. E justamente esses ensinamentos proporcionados pelo Espiritismo, nos proporciona uma fé inabalável. Por quê? Tem respostas claras, compreensíveis e justas para todos os problemas do ser humano.
o próprio Cristo, quando ele disse que ia pedir para o Pai que ele mandasse um outro Consolador, ele disse que esse Consolador, ele viria explicar tudo e também nos relembrar daquilo que ele havia explicado, né? Significando, então, que Jesus não nos informou tudo, porque não estávamos em condições de compreender, e sabia também que nós, mesmo aquilo que ele falou, muitas coisas nós iríamos esquecer ou não compreender, por isso a necessidade do outro Consolador, que hoje sabemos justamente ser a doutrina espírita, né? Ou o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, que contém, como sabemos, a parte filosófica da doutrina espírita, encontramos explicação para todas as questões da nossa vida. Apenas como exemplo, vou citar aqui 4 questões. Obviamente, não vamos trazer as respostas, né? É apenas para suscitarmos, né, a curiosidade para se ir ler lá na fonte e também exemplificar o que nós estamos falando aqui, que o Livro dos Espíritos, contendo a parte filosófica da doutrina espírita, nos traz explicações para as diversas questões da humanidade. Então, exemplificando, na questão 723, Kardec pergunta se a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural, que é um tema que se discute tanto hoje, principalmente, né? A questão de não se alimentar da carne animal, e hoje os veganos nem dos produtos, né, derivados do animal. Quem quiser ver a resposta, tem que buscar lá no Livro dos Espíritos, questão 723. Na questão 743, ele pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Esse é um outro tema também que para a humanidade é de suma importância, até porque com o avanço tecnológico, mas com a falta ainda de um adequado avanço moral da humanidade, a gente sabe que no mundo aumenta o poder bélico das nações, mas sempre tem um doido que quer dar início aí a uma terceira guerra mundial, né? Mas essas guerras desaparecerão um dia da Terra, da face da Terra? Na questão 868, o futuro pode ser revelado ao homem? Essa também é uma outra questão que, a miúde, nós encontramos, né? Como indagação das pessoas. Eu queria saber isso, queria saber aquilo, será que a espiritualidade fala? Será? Enfim, o futuro pode ser revelado? E na questão 959, Kardec pergunta: de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Justamente o tema, né, que está objeto do nosso estudo de hoje, a vida futura. Da onde vem justamente esse sentimento instintivo que todas as criaturas têm, né, ou demonstram? Como dissemos, as respostas estão lá nessas questões no Livro dos Espíritos. O Espiritismo demonstra que está na vida futura a verdadeira justiça de Deus. Então, na vida futura que está a verdadeira justiça de Deus. E para compreender a justiça de Deus, precisa considerar o conjunto das reencarnações e a lei de causa e efeito. Porque um grande problema para a humanidade é justamente isso.
né, numa determinada encarnação, ou digamos aqui, nessa atual encarnação, a gente se depara com muitas situações que parecem que são injustiças. E até as criaturas se perguntam, por que Deus deixa isso? Por que Deus deixa que ocorra aquilo? Né? Mas se a gente não procurar avaliar o conjunto das reencarnações de cada criatura, dificilmente nós vamos compreender a justiça de Deus. Por quê? Uma única reencarnação é um período muito curto da existência daquele espírito. Então, nós estamos vendo uma pequena parcela, em cada reencarnação, estamos vendo uma pequena parcela da vida de espírito daquela criatura. Né? Então, precisamos ampliar a visão. É lógico que aqui, encarnados, nós não temos conhecimento a nível de consciente, nem da nossa situação, nem dos outros, né, das outras pessoas. Mas nós podemos fazer uma ideia a partir daquilo que nós estudamos, daquilo que a doutrina espírita nos esclarece, nós temos condições de fazer uma ideia. E principalmente, aliando isso à lei de causa e efeito, né, toda causa produz um efeito, e todo aquele que dá causa tem que suportar o efeito. Então, nós vamos compreender melhor a justiça de Deus. E tudo isso, o Espiritismo é que nos traz explicações, ensinamentos claros e adequados para proporcionar a nós uma compreensão. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Então, repetindo, dependendo do nosso ponto de vista, muda completamente aquilo que nós entendemos e vamos agir, e vamos colocar em prática através do nosso comportamento. Né? Ponto de vista é justamente a maneira de considerar ou de entender um assunto ou uma questão. E como vimos lá na introdução, nós sempre agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Né? E a nossa crença é justamente o nosso ponto de vista. Acredito nisto, por isso acho que isto é desta maneira ou acontecerá desta outra forma. Né? A humanidade precisa de resposta para as seguintes perguntas. Questão filosófica, como já vimos, inclusive, em estudo anterior. O que somos? O que somos cada um de nós? Apenas um corpo? De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde iremos depois que o corpo morrer? Então, nós precisamos de respostas. A humanidade precisa de resposta, precisa para isso, porque justamente as respostas a essas indagações de alta filosofia que vai justamente fixar o ponto de vista das criaturas. Para os que acreditam na vida futura, a vida corporal é apenas uma passagem, uma breve permanência num país ingrato. É como se fôssemos fazer uma viagem e precisássemos ficar um certo tempo num determinado lugar, num determinado país, de condições inóspitas. Né? Se nós conseguimos compreender isso, temos esse conhecimento, nós vamos suportar
aquelas dificuldades, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós iremos sair dali, né? Que aquela situação não é eterna para nós, estar naquele lugar de dificuldades. Sabendo então que está num lugar temporário, mantenha calma de espírito, que atenua as amarguras do cotidiano. E isso lhe dá justamente serenidade. Suporta com resignação as dificuldades do dia a dia. Com isso, sofre menos, o que já é uma espécie de felicidade. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito que a ditou, num certo trecho, diz assim, que aquele que está no meio de uma tormenta, no meio do mar, no meio de uma tormenta, mas consegue manter a calma e a serenidade, isso já não é uma espécie de felicidade? Então é justamente isso. A crença na vida futura nos dá esse entendimento, essa visão de que as dificuldades passarão. Nós estamos aqui apenas de passagem, apenas como se fôssemos visitantes deste lugar. É óbvio que isso não pode nos levar, esse entendimento não pode nos levar a um descompromisso, né? A uma desídia. Nós precisamos bem aproveitar a oportunidade aqui, porque ela é necessária ao nosso progresso espiritual. Com essa visão do mundo futuro, da vida futura, do mundo espiritual, que é o nosso destino, a morte nada mais tem de apavorante. Compreendemos que é apenas uma mudança de residência, que não é o fim. Estamos morando aqui por algum tempo, vencido esse tempo, o corpo perece, libertando o espírito, que retorna então à residência espiritual, ao mundo espiritual, a chamada vida futura. E hoje, no nosso tempo aqui atual, com a pandemia da Covid-19, a certeza da vida futura nos dá equilíbrio e serenidade para enfrentarmos esse desafio. Lógico que tomando todos os cuidados necessários, né? Mas sem temor, sem descontrole emocional e com confiança na justiça de Deus. Isso faz diferença para cada um de nós, particularmente, e também, no geral, pela nossa interação na sociedade. Se eu tenho esse ponto de vista, ou seja, tenho a certeza da vida futura e tenho confiança na justiça de Deus, eu tenho convicção de que tudo que acontece, que venha naturalmente, que não seja fruto da minha ação desastrada, aquilo tem que ser creditado aos desígnios de Deus e, obviamente, está de acordo com a sua justiça. Isso me dá tranquilidade, isso me dá calma, e justamente eu não vou ficar desesperado com o que está acontecendo. Logicamente que a situação que a humanidade está vivenciando, eu costumo dizer assim, não é nenhum piquenique, a gente não vai, a gente não enfrenta essa situação, digamos, com um sorriso nos lábios, né? Porque é uma situação que exige realmente
um recolhimento nosso, que a gente considere realmente essas dificuldades, principalmente das famílias que estão ficando enlutadas, né, pela morte de seus entes queridos, mas não vamos ter temor, vamos continuar caminhando com serenidade. E justamente em razão dessa situação que enfrentamos da Covid, eu trago aqui apenas assim para uma reflexão nossa, uma informação que está lá na Revista Espírita de novembro de 1865. Nós já comentamos essa matéria, que é só uma breve lembrança. Então, na Revista Espírita de novembro de 1865, tem um artigo intitulado O Espiritismo e a Cólera. Lembrando que por muito tempo a cólera também representou uma pandemia para o mundo. E esse artigo, ele traz uma mensagem mediúnica obtida na Sociedade de Paris, que me parece bem oportuna para o momento que estamos vivenciando com a Covid-19. Obviamente, guardada as proporções e as relações. Lá estava se vivenciando a questão da cólera, né? E aqui a Covid. Mas as duas, como epidemia, trazem, obviamente, uma série de desafios para a humanidade. Então vamos ver alguns trechos dessa mensagem lá de 1865. E daí cada um de nós vai procurar avaliar no que essas informações dessa mensagem, que é, como eu disse, a mediúnica, pode nos esclarecer e nos orientar sobre a atual situação da pandemia da Covid-19. Diz a mensagem, então, falando da cólera: não existe remédio universal contra essa moléstia, seja preventivo, seja curativo, considerando-se que o mal se complica de uma porção de circunstâncias que ora se devem ao temperamento dos indivíduos, ora ao seu estado moral e aos seus hábitos, ora às condições climáticas, o que faz que tal remédio dê resultado em certos casos e não em outros. É essa diversidade nos resultados que tem confundido e ainda confundirá por muito tempo a ciência, e faz que nós mesmos não possamos dar um remédio aplicável a todo o mundo, porque a natureza do mal não o comporta. O melhor preservativo consiste nas precauções de higiene, sabiamente recomendadas em todas as orientações dadas a respeito. E mais adiante a mensagem diz assim: a confiança em si e em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento de saúde. Em casos semelhantes, sabeis que o medo, muitas vezes, é pior que o mal. Infelizmente, o sangue frio não se impõe, mas vós, espíritas, não precisais de nenhum conselho sobre esse ponto, pois encarais a morte sem pestanejar e com a calma dada pela fé. Olha que interessante essa observação que está nessa mensagem de 1865. Vós, espíritas, não precisais de nenhum conselho sobre esse ponto, pois encarais a morte sem pestanejar e com a calma dada pela fé. Então, por aí a gente vê como é importante a fé na vida futura.
principalmente nestes momentos que estamos vivendo. Como eu disse, me pareceu assim, que vários pontos dessa orientação que a espiritualidade estava trazendo para a humanidade, lá em 1865, guarda bastante relação com a situação que nós estamos vivenciando agora, né? Principalmente duas coisas aqui. A questão da higiene recomendada e a questão da calma dada pela fé, para que possamos enfrentar o desafio da melhor maneira possível. Então, nós vimos aqui as situações para aquele que acredita na vida futura. Agora vamos ver o que acontece com aqueles que não acreditam ou duvidam da vida futura. Tudo isso está justamente nesse capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, que está sendo objeto do nosso estudo de hoje. Então, Kardec diz assim: aqueles que não acreditam ou duvidam da vida futura dirigem todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Dirigem todos os seus pensamentos para a vida terrestre. E justamente em decorrência disso, vai predominar o quê? O egoísmo, né? Sempre que a gente volta os nossos pensamentos única e exclusivamente para a vida terrestre, que o nosso ponto de vista se limita aqui à Terra, ao mundo terrestre, nós teremos uma grande propensão de agirmos com egoísmo. Incertos do futuro dão tudo ao presente. Não tem limites para conseguir as coisas terrenas. Repetindo, incertos do futuro dão tudo ao presente e não tem limites para conseguir as coisas terrenas. E aqui nós poderíamos lembrar justamente da avareza, né? Já que eu preciso gozar a vida, porque isso para quem não acredita, né, na vida futura, já que a vida é só isso daqui, eu vou tirar o máximo de proveito desta existência, já que tudo terminaria no túmulo, né? E além da avareza, nós poderíamos dizer assim que essa dúvida quanto à vida futura, por vezes faz a criatura incidir em comportamentos desregrados, que vão lhe trazer graves consequências depois, né? Estava me recordando, justamente neste item, quando eu estava aí na pré-adolescência, no nosso grupinho de amigos, tinha uma jovenzinha, tranquila, serena, sem maiores problemas, mas de repente teve uma questão de saúde, um problema de saúde, os pais a levaram ao médico, e o médico diagnosticou que ela estaria com uma doença grave e que ela teria muito pouco tempo de vida. Ou seja, como dizia antigamente, ele a desenganou. E foi estranha a reação dessa moça. Como o médico disse que ela teria muito pouco tempo de vida, o que aconteceu? Ela realmente debandou. Ela partiu para um comportamento totalmente descompromissado, saiu daquelas atitudes serenas, tranquilas, de responsabilidade, e passou a ser uma pessoa que queria, por todos os meios, desfrutar, gozar a vida aqui enquanto ela estivesse viva. Ou seja, passaram-se muitos anos, essa moça continuou viva, né, aqui encarnada, só que
carregando daí uma série de consequências pelo seu comportamento irresponsável a partir daquele momento em que foi desenganada por um diagnóstico médico. Veja a responsabilidade, né? Se fosse uma pessoa que tivesse firmeza no ponto de vista de que há uma vida futura, que a vida continua, que estamos só aqui de passagem, possivelmente ela não teria resvalado para esse comportamento desregrado que certamente a comprometeu em termos espirituais. Para aqueles que não acreditam na vida futura, a perda de bens causa-lhes enorme desgosto. Ficam depressivos e chegam até a cometer suicídio. Aqui também me recordo, na década de 70, quase final da década de 70, começo de 80, que houve um grave problema econômico, principalmente para as revendas de automóvel. Me recordo de uma matéria que saiu no jornal que me deixou muito impressionado, lembro até da imagem da criatura até hoje. Um dono de concessionária que acabou, por aquela situação, indo à bancarrota, à falência. Ele se dirigiu à diretoria da montadora que ele representava e lá, frente aos diretores, ele suicidou-se, deu um tiro na cabeça. Olha que coisa, né? Ficam depressivos e acabam cometendo suicídio porque não suportam a perda dos bens terrenos. Para a criatura que não acredita na vida futura, injustiças de que são vítimas, orgulho ou vaidade feridos, são-lhes tormentos perpétuos. Isso deixa essas criaturas sempre revoltados. Não suportam ter o orgulho ferido. Tudo toma ao seu redor proporções enormes. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros. Adquire aos seus olhos grande importância. Então, o mal que atinge ele, ou o bem que toca aos outros, isso lhe importuna. E aí se instala justamente o quê? Já sabemos, a inveja. Né? Que é justamente um mal, né, para todos nós, a inveja. E isso tudo serão tormentos que farão da vida da criatura uma angústia perpétua, transformando-a voluntariamente, veja o detalhe, voluntariamente, numa verdadeira tortura de todos os instantes. Por que voluntariamente? Porque aquilo está ocorrendo por causa da maneira como a própria criatura vê as coisas. De acordo com a sua crença, de acordo com o seu ponto de vista. Então, se ele mudasse a sua crença, o seu ponto de vista, as coisas, quer dizer, os fatos ocorreriam, continuariam ocorrendo, mas ele iria recebê-los de uma outra maneira. Kardec afirma que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, resumindo, se a gente não tem fé na vida futura, a gente vai atribuir muita importância aos bens terrestres. Então, o que acontecer com eles nos perturba. Se a gente tem fé na vida futura, a importância dos bens terrestres diminui sensivelmente. Né? E daí que Kardec questiona assim, mas se ninguém se ocupar com as coisas da terra, como ficaria?
tudo periclitaria, ou seja, correria o risco de as coisas materiais não serem produzidas, e aí não haveria como atender às necessidades materiais do homem? Mas Kardec também nos dá a resposta para essa dúvida. Ele diz assim: não precisa se preocupar. Não haveria esse perigo de periclitação. O homem procura instintivamente seu bem-estar. E mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou o menos mal possível. Porque isso é da nossa natureza, nós buscamos sempre o que seja melhor para nós. Não é porque nós acreditamos na vida futura que nós deixamos de participar do progresso material, do progresso intelectual aqui da Terra. A procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. Vou repetir, porque isso é muito importante que fixemos essa observação de Kardec. Deus não condena os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. E por que isso? Porque nós precisamos das coisas da terra, mas precisamos também alimentar o espírito, através da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de virtudes. E aí, nós sabemos que a religiosidade é muito importante nesse processo, né? Nós precisamos alimentar também o espírito. Eu gosto sempre de lembrar que justamente o nosso comportamento, mesmo nós que estamos nas lidas, né, aí nas casas espíritas, então exercendo a nossa religiosidade, por vezes nós agimos de maneira paradoxal. Nós já sabemos que o espírito é imortal, então é ele que tem maior importância do que o corpo. Mas nós alimentamos mais o corpo do que alimentamos o espírito, né? Isso parece um contrassenso, porque nós já sabemos que o espírito é imortal, o corpo é finito. Um dia vai perecer, vai terminar, mas o espírito não, nós somos imortais. Então, precisamos alimentar o espírito, né? Com relação ao corpo, costumo de lembrar assim, a gente toma o café da manhã, todo dia, toma o café da manhã, depois vem o almoço, às vezes um lanchinho à tarde, a refeição na janta, e às vezes até o chazinho da noite, né? Isso fazemos religiosamente todos os dias, só que esquecemos de alimentar o espírito, né? Por todos os meios em que, ou que temos, que é possível alimentar o espírito, né? Às vezes a gente até se propõe assim, eu em casa faço o evangelho no lar uma vez por semana, como se tivesse já assim suprido 100% das necessidades com aquele evangelho no lar uma vez por semana, né? Hoje, por causa da Covid, não podemos estar participando fisicamente das atividades da casa, né? As casas estão com as atividades suspensas, mas podemos participar
dessas atividades virtuais, e também para o desenvolvimento da virtude, nós temos N opções, né? A boa leitura, a boa conversa, dar atenção às criaturas que precisam, buscar exercer o auxílio onde estiver sendo necessário, né? Recentemente, a gente tem visto aí, na imprensa, por exemplo, o Hemocentro está com os seus estoques de sangue muito baixo, às vezes comprometendo cirurgias que precisam ser feitas. Olha uma maneira de exercermos a caridade, ir lá e doar sangue, não é? Mas, enfim, conhecer, compreender, aceitar e modificar-se. Como vimos na semana passada, esse é o processo do progresso espiritual. Vou repetir: conhecer, compreender, aceitar e modificar-se. Tenhamos, pois, a certeza da vida futura e nos comportemos como espíritos que somos. Para finalizar, vou apenas recomendar, não vou ler, porque se estenderia um pouquinho o nosso estudo de hoje, mas nesse capítulo 2 que estamos vendo hoje, das instruções dos Espíritos, né, na parte que, como já sabemos, cada capítulo do Evangelho se compõe de 3 partes, né? A transcrição de um trecho do Evangelho, depois a fala de Kardec e depois instruções dos Espíritos. Nesse capítulo tem uma única mensagem da parte das instruções dos Espíritos. E o título que Kardec deu é Uma Realeza Terrestre. Essa lição é muito interessante, eu recomendo que vocês leiam, né, depois, porque é justamente o testemunho de um espírito que se identifica como uma rainha de França. E é muito interessante, muito significativa essa lição. Uma pessoa que, quando encarnada aqui, foi rainha na França. E ela vai descrever toda a sua situação depois no mundo espiritual, na vida futura. Então, ela mostra como ela foi aqui, na vida encarnada, na vida terrena, e depois na vida espiritual. É muito interessante para a gente justamente aquilatar dessa questão de acreditar ou não acreditar, fazendo toda a diferença na nossa vida. Uma boa noite a todos, um grande abraço, Donizete. Ainda temos alguns minutos. Se alguém quiser fazer um comentário, perguntar, fique à vontade. Primeiramente, quero parabenizar o Arquimedes, parece bem preparada. Essa questão é uma coisa tão clara e, ao mesmo tempo, tão difícil, né? Porque Kardec fala que, pela lei de progresso e pela lei de conservação, instintivamente nós vamos buscar, como você falou, o material, mesmo que a gente não focar nele. Então, é melhor focar no espiritual, que o outro vem por acréscimo, né? Mas não sei se por atavismo que a gente traz de outras vidas, nós temos uma dificuldade muito grande de desligar-se do lado material, né? Então, eu tenho visto, além de eu ter essa dificuldade, eu vejo muitos espíritas também com muita dificuldade no tocante ao que você falou, com a certeza da vida espiritual, não haveria medo nenhum da morte, mas não, é uma dificuldade danada ainda, por causa que talvez nessa vida é a primeira vez que nós estamos tendo contato com o espiritismo, e uma coisa que você falou é essencial naquelas coisas para fazer, conhecer, compreender,
Agora, se não aplicar, não adianta nada, não É é? modificar-se. É o modificar. Se a gente não coloca em prática o que aprende, por exemplo, você acabou de falar isso, se amanhã a gente não começa já a colocar em prática isso, daqui 2 dias a gente já esqueceu, você sabe, mas no interior, não interiorizou o ensinamento na nossa vida. Uhum. Então, nós temos um manual tão prático de vida que o Espiritismo nos dá, e a dificuldade de vencer esses atavismos, tantas vezes que a gente era, tantas vidas que nós éramos muito apegados. Obrigado, Arquimedes. Se me permite, Edson, eu vou fazer até um testemunho aqui sobre o que você falou, que você lembrou da questão do nosso apego às coisas materiais, né? Porque isso acaba sendo instintivo, né? Porque progresso, como Kardec diz, né? O progresso, a conservação, né? Recentemente nós passamos por uma experiência aqui em casa, justamente assim, você procura ter uma residência, uma casa que te dê o máximo de conforto possível dentro das suas possibilidades, né? E com essas chuvas de uns 15 dias atrás aí, teve um dia que teve, assim, um temporal com uma ventania muito forte, e a gente acabou ficando, assim, preocupado com aquela situação, puxa, molhou o tapete, mas justamente na reportagem daquele dia à noite na televisão mostrava algumas localidades, algumas cidades, né, em outros estados aí, inclusive, que as pessoas perderam tudo porque houve desmoronamento, a casa rodou, inclusive familiares perderam a vida. Então a gente analisou isso aqui em casa e falou assim: agradecemos a Deus de ter sido apenas aquela água em cima do tapete. Tá? E daí, logicamente, falei, preciso resolver isso, né, para não estar acontecendo sempre. Pensei numa solução, mas também não me apavorei, porque eu falei, bom, agora é tempo de chuva, se molhar aqui de novo, tudo bem, vamos pôr a bacia, o pano, vamos enxugar. A hora que passar tudo isso, depois de março, vou procurar um calheiro, vou acertar, mas vou manter o meu coração tranquilo. Preciso cuidar? Preciso cuidar, mas não vou me apavorar com essa situação. Outrora, nossa, eu já teria ido atrás de 10 profissionais para fazer o serviço em qualquer circunstância climática, mas hoje não. Hoje, graças a Deus, já consigo manter a calma.